Vocês lembram que a primeira versão da NR20 saiu em 78, né, a portaria 3214, e essa norma ela ficou um tempão, né, sem ser atualizada. O primeiro processo a primeira proposta de revisão dessa norma aconteceu em 2002. Esse texto ele chegou a ser levado à consulta pública, mas depois foi arquivado. Houve mudanças de governo, mudanças aí de naturezas diversas, né? E esse assunto acabou não seguindo em frente a partir de 2003. Agora, o problema continuou, porque a norma estava desatualizada, ela não era mais aplicável, né? Então, de alguma forma, esse processo ele foi retomado. Então, o que ajudou nisso, né? Veio lá a Convenção 170 e 174 da OIT. Vocês conhecem essas convenções? 170, Segurança do Trabalho com Produtos Químicos, fala no direito de recusa, direito de informação do trabalhador. A Convenção 174 é sobre prevenção de grandes acidentes químicos, também tem um componente muito importante aí que envolve os trabalhadores, né? Então, algumas normas aqui no Brasil elas precisavam ser adaptadas a essa convenção, e uma delas foi a 20, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso aí. E também tinha uma demanda muito grande do pessoal da auditoria fiscal. Por quê? Porque eles não conseguiam mais aplicar aquela norma, ela estava desatualizada, a realidade era totalmente diferente. Então aplicar a NR20 antiga era uma dor de cabeça, né? E enfim, tinha casos que simplesmente era impossível, então isso dificultava muito o pessoal da fiscalização, né? E teve um outro componente muito interessante aí, que foi o seguinte: vocês lembram que houve uma época que houve aquele boom do setor sucroalcooleiro, né? A construção de usinas, o crescimento da produção de álcool, enfim, isso daí fez com que os sindicatos dessa categoria, né, procurassem a Fundacentro, e a gente então começou a discutir a questão. Algum de vocês pertence a sindicatos aí? Não, da Força, da FECINFAR? Não, o pessoal da CUT aqui? FUP, né? A maioria da FUP, tá. Então, mas foi com esse pessoal aí que a gente começou essa discussão. Foi feito um seminário em Ribeirão Preto, depois um outro em Araçatuba, um terceiro em Bauru, né? Daí saiu um documento, desse último aqui de Bauru, foi levado para o Encontro Nacional do Setor Sucroalcooleiro, e daqui foi encaminhada uma solicitação para o início do trabalho, na época era o LUP, para retomar aquelas discussões, tanto da Convenção 74 como da NR20. Então o ministro acatou essa solicitação, né, desse movimento, e o processo foi retomado. Isso passou pela CTPP, né? Vocês conhecem, a Comissão do Ministério do Trabalho que cuida das questões normativas, e esse texto foi concluído e publicado no Diário Oficial em 29 de fevereiro de 2012. Então já estamos com 3 anos e meio aí dessa nova NR em vigor, né? Foi criada uma comissão chamada Comissão Nacional Temática Tripartite para acompanhar a implementação dessa NR, ver as dificuldades, né? Elaborar manuais, esclarecer dúvidas. Então, essa comissão ela continua funcionando e tem esse papel, né, de acompanhar a implementação da NR20 no Brasil. E o texto, então, para quem quiser, que ainda não tenha, ele pode ser baixado do Diário Oficial aqui de 6/3/2012, seção 1, página 209. Ou então procurar lá no site do Ministério do Trabalho em Legislação e Portarias, que vão encontrar esse texto aí na íntegra, né? Tanto o texto da norma como a portaria. Bom, então o que acontece? Essa norma ela veio com uma nova abrangência, comparada com a de 78, né? Ela pega a parte de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis, e ela pega desde a etapa do projeto da planta, né, passando pela construção, montagem, operação, manutenção, inspeção, até a desativação da instalação. Então ela tem aí prescrições para todas essas etapas aí. E isso aí vem de uma coisa que hoje se recomenda aí nas discussões internacionais, que é o chamado ciclo de vida da substância. Você abranger a questão da segurança durante todo o ciclo de vida da substância, desde o momento que ela é produzida até quando ela é descartada, né?
Então ela não se aplica à exploração e produção de petróleo e gás no subsolo marinho, porque já tem a NR de plataformas, e não se aplica também a edificações residenciais unifamiliares. Então ela traz algumas definições. Então, por exemplo, líquidos inflamáveis, a partir de agora, a partir da publicação dessa norma, são aquelas substâncias que têm ponto de fulgor menor ou igual a 60. E ela diz que líquidos combustíveis são aqueles que têm ponto de fulgor maior que 60, menor ou igual a 93. Isso aí impacta na NR16 na questão de periculosidade. Só tem direito adicional de periculosidade quem trabalha com os inflamáveis. Bom? E os gases inflamáveis, que seriam aqueles que se inflamam com ar a 20 graus ou a pressão padrão. Então essas são as definições do que são líquidos e combustíveis, inflamáveis e combustíveis para fins de aplicação da norma. Aí ela vem com uma novidade, que é a classificação das plantas. Então ela tem uma tabelinha. Então, conforme a atividade que a empresa exerce ou a capacidade de armazenamento, ela vai receber uma classificação, classe 1, classe 2 ou classe 3. Isso impacta no quê? Quanto maior a classe, significa que maior é a complexidade da planta, que ela tem, então, riscos maiores, vamos dizer assim, então ela tem que atender exigências também proporcionalmente maiores. Então essa classificação, ela tem essa finalidade aí. Então tem aqui 3 classes, 1, 2 e 3. Vocês já estão familiarizados com o texto da NR? Quem nunca viu essa NR, levanta a mão, por favor. Então são 1, 2, 3, 4 pessoas. Então vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, a gente para naquele momento que você tem a dúvida e a gente procura esclarecer. Senão eu vou direto e fica muita coisa para a gente recordar depois o que foi dito. Bom, então tem essa tabelinha aí. Então as empresas têm que ser classificadas de acordo com essa tabela. Então, só no caso de refinarias, por exemplo, onde é que estaria? Estaria aqui classe 3, refinarias. E, em caso de dúvida, a atividade ela possui prioridade sobre a capacidade. Então, por exemplo, aqui quando você fala de um posto de gasolina, mesmo que o posto de gasolina ele tenha aqui vamos dizer, uma capacidade acima aí de 5 mil metros cúbicos ou 50 mil metros cúbicos, não interessa. Se for posto de gasolina, classifica pela atividade. E ela tem algumas exceções. Então, por exemplo, pequenos empreendimentos que trabalham aí com inflamáveis, de 1 até 2 toneladas ou líquidos, de 1 metro cúbico até 10 metros cúbicos, ela recebe um tratamento diferenciado das empresas classificadas naquela tabela. Então, o que acontece aqui? Depois a gente vai ver mais para frente, por exemplo, uma empresa classificada como classe 2, então ela tem que ter treinamento para trabalhador, tem que ter um tipo de treinamento específico, ela tem que fazer análise de risco, ela tem que fazer uma série de coisas. Nesse caso aqui, o que ela tem que fazer? Se ela estiver enquadrada aqui nessa condição. Ela deve pegar o PPRA, que é aquele da NR9, e complementar, dar uma melhorada nele, colocando informações referentes aos inflamáveis que ela manuseia na empresa. Inventário, característica, enfim, ela tem que dar uma melhoradinha no PPRA que a NR9 prevê, completando com informações referentes aos inflamáveis. E no caso aqui, esse tipo de empresa tem que treinar no mínimo 3 trabalhadores na instalação. E o curso que ele tem que dar é o curso básico, que é o previsto no anexo 2, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui tem uma pequena diferença para esse empreendimento, já nas exigências que ela tem que cumprir e no tipo de treinamento que tem que dar para os trabalhadores. Uma outra exceção, aquelas empresas de comércio atacadista e varejista, que elas apenas elas mexem com recipientes fechados ou lacrados de fabricação. Ela não abre o recipiente para manipular, para misturar ou para produzir alguma coisa. Ela só recebe fechado, guarda fechado e despacha fechado.
Então, se tiver dentro desses limites aqui, né, no máximo 5.000 metros cúbicos de inflamáveis ou 600 toneladas, ela deve fazer o quê? A mesma coisa da anterior, né? Melhorar o PPRA, colocando essas informações aí referentes aos produtos e ter uma escalazinha de treinamento de trabalhador. Então, tem que seguir essa escala aqui, né? Então, de 1 a 5 toneladas, acima de 1 metro cúbico até 9 metros cúbicos, tem que treinar 2 trabalhadores, e aqui vai crescendo, depois 3, depois 4, e para cada 20 toneladas ou 84 metros cúbicos, tem que treinar mais trabalhadores. Isso aqui é tudo texto, né? Vocês depois fazem o download da norma e vocês vão ter isso daí. Aqui é só para mostrar como é que ela está sendo modificada e o que ela está trazendo de novidade, né? Então ela diz, por exemplo, o seguinte, né, nesse caso aí: se o trabalhador já tiver feito algum curso, algum treinamento na parte de brigada, de combate a incêndio, essa carga horária pode ser aproveitada. Mas, bom, então, ela diz o seguinte, né, que você pode aproveitar aquele treinamento que você já fez, que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? E depois, essas empresas que têm um volume superior ao que esse item aí especifica, ela tem que seguir todas essas exigências aqui, desses itens da ANR, tá? Isso aqui é texto, depois vocês leem, é só para a gente ilustrar aqui. Então, eu acho que tem pontos mais importantes para vocês aqui, para a gente detalhar melhor, que são aqueles conceitos, né, que ela traz. Então, por exemplo, essa ANR, ela abrange a questão desde o projeto da instalação. Então, para a gente ter só uma ideia do que ela diz, né? Quem faz esse projeto é um profissional habilitado, não pode ser qualquer um, né? Então, diz o seguinte aqui em resumo, não vou falar tudo que vem depois, mas vou pegar só esse ponto para vocês aqui, ó. As instalações devem ser projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente que impactem sobre a integridade física dos trabalhadores, previstos nas normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais, e na ausência ou omissão dessas, nas normas internacionais, convenções, acordos coletivos, bem como nas demais regulamentações pertinentes em vigor. Durante o texto da norma, ela chama muito esse aspecto, tá? Na ausência de normas nacionais, você pode se valer de normas internacionais que sejam aceitas, tá? Então, na parte do projeto, tem que ter tudo isso daí. E ela diz também, né, que tudo mais que tem que ter o projeto, né, descrição da instalação, da planta, características, informações de segurança, tem que ter o fluxograma do processo, né? O que mais tem que ter? Especificação técnica dos equipamentos, planta, desenho, identificação das áreas classificadas, né? Aquelas áreas que você tem que colocar a instalação elétrica à prova da explosão, então essas áreas têm que estar identificadas pela norma. Medidas intrínsecas de segurança identificadas na análise de risco do projeto. Vocês vão ver que a norma ela fala muito de análise de risco. Então, ela prevê, inclusive, que quando você faz o projeto, você já faça uma análise de risco do seu projeto para você estar detectando possíveis riscos. Então, na parte de projeto, ela é bem abrangente, né? E vai mais ainda, né? Devem ser observadas as distâncias de segurança. A norma antiga, ela dava uma tabelinha, não sei se vocês se lembram. E aqui não, aqui ela remete para normas técnicas aceitas, né? Ela não estabelece mais aquela tabelinha fixando valores de distância, né? Aqui é uma coisa interessante, ela deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios e explosões. Isso aí é a Convenção 174, é o chamado efeito dominó, né? Um problema que acontece no equipamento aqui, ele pode atingir o outro e fazer aquela propagação, tá? Ainda sobre o projeto, ó, toda vez, né, que o projeto original sofreu uma modificação, tem que ser feita uma nova análise de risco para detectar possíveis novos riscos, tá? Isso é muito interessante. Aqui ele diz também que tem que ter especificações para eliminar e minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis, né?
controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. Então, ela pede que o próprio projeto já aponte essas medidas. Falei bem rápido. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre o projeto? Pode falar. Se bem que eu entendi, parece que abrange postos de combustíveis. Tudo, pode tudo. Abrange postos de combustíveis, sim. Está na classe 1. Fazem empresas que acabam transferindo para o varejista. Essa é a responsabilidade do varejista ou da empresa que acorda o projeto, vamos dizer, da companhia que distribui o petróleo? Aí é o seguinte, quando a norma for publicada, se a empresa já tem um projeto, ela teria que adequar a norma. Ela teve um prazo para se adequar, né? A responsabilidade disso é pelo dono do posto. Se é rede, então, aí precisa ver, né, pelo quem é o responsável, como é que é essa relação aí entre a matriz e a filial. Mas, basicamente, é o dono do estabelecimento, né? É ele que tem que cumprir. Aí ela fala da parte de segurança na construção e montagem. Então, daí uma série de requisitos, né, que devem ser atendidos nessa fase aí que você está construindo e montando a planta, né? Depois ela fala da segurança operacional, quer dizer, você fez o seu projeto, montou a sua planta e agora você está operando. Então tem que ter medidas de segurança específicas também nessa parte operacional. Então, só para ter uma ideia aqui, ó, ela diz o seguinte, tá? Que esses procedimentos de segurança operacional eles devem ser formalizados, quer dizer, documentados, tá? A empresa tem que documentar. E ela prevê o seguinte, que todas essas fases aqui, ó, devem possuir instruções claras para desenvolvimento de atividades. Pré-operação, operação normal, operação temporária, operação em emergência, parada normal, parada de emergência e operação pós-emergência. Então, para todas essas fases aqui, tem que ter procedimentos operacionais por escrito, para ser seguido, né? Bom, aqui, né, não vou ler tudo, mas eu vou chamar a atenção de vocês para 3 pontos aqui. Ó. O 27.4, ó, no processo de transferência de inflamáveis, líquidos e combustíveis, deve-se implementar medidas de controle operacional e ou de engenharia das emissões fugitivas, emanadas durante a carga e descarga de tanques fixos e de veículos transportadores, para eliminação ou minimização dessas emissões. Vocês sabem o que quer dizer emissão fugitiva? Alguém não sabe? Levanta a mão que a gente já esclarece. Você está carregando o caminhão, né? Então está soltando aquela emanação normal da operação. É toda aquela operação, aquela liberação que faz parte da operação, tá? Então, por exemplo, estou com vazamento no flange. Eu vou lá, ajusto o flange, parou de vazar, não é emissão fugitiva, é problema de manutenção. Agora, quando a emissão é parte da operação, por exemplo, suspiro, né? Válvula de vácuo-pressão, essas coisas, então é considerada emissão fugitiva. E o pessoal costuma ter dúvida nesse ponto aqui, por isso que eu já salientei, né? O 27.5. Na operação com inflamáveis e líquidos combustíveis em instalações de processo contínuo de produção e de classe 3, o empregador deve dimensionar o efetivo de trabalhadores suficiente para a realização das tarefas operacionais com segurança. Vocês que são trabalhadores, sindicalistas, já se depararam muito com essa questão, né? Qual é o efetivo mínimo que a empresa tem que ter para operar a planta com segurança? Tá? Então ela diz que tem que ter um efetivo de trabalhadores suficiente. Mas qual que é? Bom, aí vai ter uma discussão e a empresa vai fazer o seguinte, ó, o efetivo que eu acho suficiente é esse aqui e por isso ela vai justificar, né? Até para poder ser questionado, né? Para alguém poder questionar. Então ela fala o seguinte, olha, o número suficiente aqui é 5. Ah, por que é 5? Ah, por causa disso, disso, disso. Aí vai dar elementos para alguém fazer uma contrapartida e questionar aquilo, tá? Então, isso é interessante para vocês, né? Então, quando diz aqui, ó, os critérios e parâmetros adotados para o dimensionamento do efetivo de trabalhadores devem estar documentados para fiscalização, para quem quiser eventualmente se contrapor e discutir.
você pode questionar, se a empresa colocar um operador, ela vai dizer, um operador é suficiente, mas ela pode sofrer a contrapartida, né? Alguém pode se contrapor e questionar. Aí tem que ver cada caso a caso. Ela não diz especificamente, né? Mas ela dá essa margem aqui para discutir, tá? Lógico, é público, vai ficar no prontuário da empresa. Então, se você tiver lá no seu sindicato, na sua empresa, lá, né, olha, nós estamos com 2 trabalhadores aqui, é insuficiente. A empresa, não, eu estou atendendo a NR20, eu digo que é suficiente. Então, ela diz por que ela acha que é suficiente. Aí você vai ler aquilo, né, o fiscal vai ler, o representante sindical, não sei, e vão poder contestar e discutir. Né? Pode chegar num acordo, pode não chegar, concorda? Essa é a ideia desse item aí. Né? Ela não especifica caso a caso. Bom, então na parte de segurança operacional, depois vem a parte de manutenção e inspeção. A mesma coisa, ela dá uma série de requisitos, mas ela diz o seguinte, tudo tem que estar documentado. Ela tem um plano de manutenção, uma periodicidade, quem que vai fazer, qual é a capacitação que a pessoa tem que ter para fazer aquela operação. A empresa tem que colocar tudo isso por escrito, tá? Para não ter problema, tá? Deve seguir, por exemplo, os manuais dos fabricantes. Então ela tem que ter lá um procedimento, né, para inspeção e manutenção das instalações. E esse procedimento também diz o seguinte, né, é feita uma inspeção, então o pessoal que fez a inspeção diz, olha, você tem que fazer uma modificação assim, 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 num prazo de tanto. Se a empresa não fizer, ou achar que não tem que fazer, ela também tem que justificar o porquê que ela não vai fazer, não pode fazer. Ainda na parte de manutenção, né, vários itens aí, tem casos que ela prevê que haja a participação do pessoal da CIPA, do pessoal do SESB, né, siga a recomendação de análise de risco, enfim, tem todo um detalhamento do que a empresa deve seguir na questão da manutenção e inspeção das instalações. Dá para perceber que a gente não consegue discutir com vocês aqui uma hora isso, né? Então a gente está passando assim por alto e pegando os pontos principais. Aí vem mais, tá vendo? Então, coisa que é interessante ressaltar aqui, atividade rotineira de inspeção e manutenção tem que ter uma instrução de trabalho, né? Como é que você faz aquela operação? As não rotineiras, que é uma coisa que vocês já estão familiarizados, né? Tem que ter uma permissão de trabalho. Então, se você vai fazer uma tarefa de manutenção, né, e isso aí possa gerar chama, calor, centelha, né? Então tem que ter aqui uma permissão de trabalho que leve em conta isso. Você vai fazer uma operação que envolve entrada em espaço confinado, então tem que seguir aqui a NR33, ela chama. Parte elétrica, né? Tem que ter etiquetagem, bloqueamento, né? Locais com elevado risco de queda também tem que seguir lá a NR de segurança nas alturas, trabalho em altura, desculpe. Com equipamento elétrico tem que seguir a NR20, né? Então ela chama todas essas normas aí quando for uma atividade não rotineira de intervenção, tá? Fernando. Oi? Do slide anterior ainda ali. Só um minutinho. Isso. A fixação de periodicidade de inspeção das instalações. Uhum. Aí seria